O mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quero falar sobre a crise institucional que se aprofunda no Brasil nestes dias de agosto de 2019. Pois é, na terça-feira o Senado conseguiu reunir um grupo de 21 senadores, é a quarta parte, portanto tem um peso significativo, é suficiente para dar início a qualquer processo, e se reuniu basicamente para pedir o impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal. O Senado está, de certa forma, neste grupo da sua quarta parte, bem representado. São os senadores que assinaram conscientemente um manifesto, formaram um bloco Salva Senado, Salva Brasil, e convidaram a deputada por São Paulo, Janaína Pascoal, foi autora do pedido de impeachment da então presidente Dilma, e agora ela também pediu o impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa Janaína é agitadora, ela é uma advogada, jurista, muito consciente, profunda conhecedora do assunto, muito lógica na argumentação, falante. Ela vai agitar a coisa. Ela não só fez um pedido de impeachment, ela está pedalando, ela está defendendo, agitando. No Senado já tem a quarta parte definida. Claro que o restante não é necessariamente contra, é apenas que não se definiu ainda. Ou seja, há um movimento no legislativo para tentar barrar a extrapolação de poderes que o Supremo Tribunal Federal está querendo e continuando a fazer. O Supremo Tribunal Federal no Brasil está ultrapassando seus limites para legislar e também influenciando e tendo intromissão no executivo, ou seja, está querendo extrapolar suas funções, abusar dos seus poderes. Mas acontece que nas redes sociais, e muitos estão denunciando, os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal parece que têm telhado de vidro e estão sujeitos à apuração. Só que, como eles mandam na Justiça, não existe nenhuma apuração na Justiça contra nenhum ministro. Eu li uma reportagem dizendo que todas as acusações foram engavetadas, não existe nenhuma, eles não são acusados de nada, os senhores ministros, por enquanto. Mas agora já começa a haver um movimento no Senado para o impeachment. É muito difícil acontecer esse impeachment, é necessário uma maioria qualificada, uma maioria grande do Senado para que isto tenha lugar. Mas pelo menos para começar o processo, eu creio que já há a massa suficiente de senadores para começar esse processo. É claro que os governistas estão nesse grupo também. Os que apoiam o presidente Bolsonaro estão nesse grupo também, querendo o impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas, ainda que não aconteça o impeachment, somente o levantar a questão, o assunto vir para a mídia já incomoda muito. Esse presidente Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, está agindo, correndo, ele está se defendendo, já foi ao Senado antecipadamente, ele tem dado palestras e participado de eventos onde ele fala disso, ele tem se defendido, querendo apoio popular, principalmente das esquerdas, para se manter. Mas acontece que esse movimento de direita está crescendo
e tem munição. É porque até agora o próprio Supremo Tribunal Federal, em causa própria, tem abafado todas as investigações, denúncias e tudo mais. Porém, existe um limite. Na previsão constitucional do Brasil, quem é que pode estar acima do Senado para julgar? Acima do Supremo Tribunal Federal para julgar? É o Senado. No caso, o Senado tem essa prerrogativa e poderia fazer isso. Agora vai ser difícil barrar este movimento. O presidente Davi Alcolumbre já tentou afastar, não é o primeiro pedido que há, mas ele, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já tentando manter as boas pazes com o STF, tentou abafar, mas agora vai ser muito difícil ele continuar abafando esse movimento que quer levantar a verdade, quer investigação. Este processo de impeachment vai ter que considerar as causas. É claro que a jurista, agora deputada Janaína Pascoal, já enumerou muitos motivos que atestam a má conduta do presidente do Supremo Tribunal Federal. E o Senado, dando início a esse processo, se aceitar o início desse processo, isso está nas mãos do presidente. Eu acho que o presidente do Senado não vai conseguir ir contra a quarta parte do Senado, que tem direito constitucional, prerrogativas e quer a apuração dessa situação e não vai conseguir impedir. No mínimo, isso vai trazer mais um desconforto muito grande. Mas acontece que o Supremo Tribunal Federal aceitou a briga e ontem aproveitou o ensejo e votou por unanimidade contra qualquer alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente. Há uma situação interessante. O partido do presidente da República, para não dizer que foi ele, o partido dele entrou com um processo no Supremo Tribunal Federal pedindo algumas modificações na atuação para, digamos assim, conseguir coibir a criminalidade entre menores. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei, proíbe qualquer ação contra menores. É uma impunidade quase que total contra menores, mas acontece que os menores estão cometendo crimes e o partido, então, do presidente pediu que houvesse concessão para a polícia poder fazer alguma coisa, mas o Supremo Tribunal Federal votou por unanimidade contra, e cada ministro que teve oportunidade deu uma palavra de alfinetada no presidente da República e no governo. Então foram vários assuntos considerados e eles estiveram batendo forte em todos eles, e a impressão que se tem é que vai ser difícil mudar essa situação. Somente por uma lei, tem que mudar por uma maioria, e a maioria não vai ser mobilizada para isso. O governo não mobiliza a maioria para nada, então não vai mudar as leis. Com essa lei, o Supremo Tribunal Federal não abre exceção para nada, ou seja, não se pode punir, não se pode fazer nada com um menor, e no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, foi incorporada a lei da palmada, se é que a gente se lembra. Então isso é lei. Existe uma lei que os pais são proibidos de dar sequer uma palmada nos filhos. É que isso não tem sido levado à polícia, não tem havido denúncia, mas existe essa possibilidade de alguém denunciar e alguém ser punido pela lei, e a justiça está dizendo que a lei é para ser cumprida, tão somente por dar uma palmada numa criança, só para a gente saber. E o Supremo Tribunal Federal disse: é isso mesmo e tem que ser assim. Bom, é evidente que isso ferve
no coração daqueles que são indignados. Um rapaz de 17 anos, bandido, declarado chefe de tráfico, o que faz e acontece, não pode ser punido porque ele é de menor. 17 anos, mata, pega fuzil, faz e acontece, mas ele não pode ser punido. E o Supremo Tribunal Federal diz, tá certo, é isso mesmo, tem que ser assim. Então, há muita gente que não aceita. E a classe média, a direita, não vai aceitar e vai ferver. Nós vamos ver uma avaliação dessa temperatura, da fervura dessa crise institucional. O executivo está mordido com isso, certamente. O executivo, o presidente Bolsonaro, seus ministros estão mordidos com isto. E nós vamos ver a avaliação disso na manifestação que vai haver no dia 25 de agosto, o Dia do Soldado, lá em Brasília, contra o Supremo Tribunal Federal, ou a favor da cláusula, o artigo 142 da Constituição Federal. Bom, a coisa está fervendo. A situação econômica vai piorando, a situação política vai fervendo. Isso para nós é um alerta. A profecia está se cumprindo. Cada crente se prepare para dias muito difíceis neste Brasil. Não está fácil, mas vai piorar muito. O cristão tem que se preparar. Isto é uma disciplina de Deus para o país, principalmente para o seu povo se voltar para ele. Meu irmão, minha irmã, abra os olhos, entenda a situação e vá se prevenindo e andando na presença de Deus, aproveitando as oportunidades, preparando seu coração, preparando aquela reservazinha de dinheiro, porque a situação vai piorar e você precisa estar se preparando para esses dias difíceis que ainda virão sobre o Brasil. Você ouve a Web Rádio